A gente queria o melhor para todo mundo. Infelizmente, todo mundo acaba sendo refém de plano de saúde, que cada dia que passa fica sendo caríssimo. Eu tava falando que se tiver alguém que bote Botox no plano, eu coloco. Se tiver alguém que bota Botox no plano, eu coloco. Por quê? Eu pago R$ 1.300 de plano, mas tipo, poxa, eu me alimento bem, cuido de mim, faço exame tipo a cada 6 meses. Então, no geral, nem uso o plano tudo, mas assim, e a gente quer ter para não ter que usar, né? Mas assim, de alguma maneira o SUS acaba realmente atendendo, e eu acho que muito também por conta dos profissionais, né? Que a galera que está de frente, enfermeiros, médicos, uma galera que está aí, às vezes está trabalhando, quando ele estava falando com o Neto, né? Às vezes quando fala de segurança pública também, o pessoal espreme a laranja que não tem mais suco nenhum para dar, mas está ali, está trabalhando. E o que é que eu acho, assim, sabe, Caio e Mani? Acho que o SUS tem uma importância porque tem coisas que só faz no SUS. Se você pegar algumas políticas de SUS, só faz no SUS, porque não é interessante para o sistema privado. Então, Sim. por isso que o SUS tem essa grande complexidade, porque ele pega todas as complexidades, desde a complexidade de atenção primária até a atenção terciária. Então, por exemplo, se você pegar a diálise, você vai ter pacientes que fazem diálise talvez por plano de saúde, mas você vai ver que o grosso vai ser, por exemplo, o SUS. Então, tem algumas situações de tratamento de câncer, por exemplo, embora o acesso ainda seja muito limitado, porque também é muita gente e às vezes a rede é um pouco realmente... Existe uma falta de uma estruturação? Existe. Mas existem algumas formas de tratamento e alguns tratamentos que só existem no SUS. Se você pegar, por exemplo, a pandemia, eu acho que foi um grande ensinamento para a gente do quanto que a gente precisa do SUS. Por quê? Porque tinham pessoas que tinham plano, tinham dinheiro para pagar e não tinham para onde ir. Perfeito, perfeito. Tinham que ir para o SUS, tinham que ir inclusive para os hospitais de campanha. Então, quando você pega do ponto de vista estrutural, o SUS, por abarcar uma grande complexidade, eu estou falando isso de sistemas, né? Seja ele primário, ou seja, aquele postinho de bairro que tem um dentista, tem um fisioterapeuta, tem um médico, ou às vezes, por exemplo, aquele posto que está lá no Amazonas e que vai, por exemplo, alguém que é credenciado ao SUS, né? Eu não estou falando de ação humanitária, por exemplo, como a gente faz com o exército ou com a aeronáutica, não. Eu estou falando de uma coisa que não é pontual, eu estou falando de uma situação que é permanente. Então você pegar, manter uma equipe de saúde, manter uma equipe para um indígena, para um quilombola, isso você não vai ter na atenção privada. Privada, entendeu? Nem pensar, né? Porque não rentabiliza. Do mesmo modo também, por exemplo, que você pegar algumas situações, mesmo que seja de atenção terciária, mas tem medicações, por exemplo, que custam fortuna, né? Então, assim, que só tem na rede SUS. Existem algumas coisas também que só vai fazer no privado. Então, por exemplo, o seu Botox provavelmente só vai fazer no privado, entendeu? Aí tem João, Renatinho, ia ficar salivando, bota Botox nessa careca, testa, ó, testa aqui. Porque o seu Botox provavelmente pagaria, talvez, alguns outros tratamentos que é necessário. Então, isso é gestão, né? Então, assim, eu acho que a gente, quanto brasileiro, eu acho que a gente pensar no SUS como uma construção, independente de ter plano ou não, isso é extremamente importante.